Eu quero, bom, primeiro agradecer, né, especialmente o grupo da Facamp. A gente vem tendo essa parceria com a PUC do Paraná já há algumas edições desse evento, em que a gente vem trocando informações e participando, né, anualmente desse evento, em que a gente discute temas relacionados à empresa e direitos humanos. A professora Daniele Pamplona sempre esteve aí à frente da organização desse painel específico sobre empresa e direitos humanos, e esse ano eu tive, então, a felicidade de poder, né, convidar aí aqueles que, na verdade, são amigos e amigas, né, para a gente poder conversar um pouco também sobre os novos desafios. Bom, o tema de empresa e direitos humanos apresenta desafios aí constantes, e a gente sempre tem temas em que a gente vai precisar discutir, vai precisar aprofundar as discussões. Então, eu gostaria de agradecer à Facamp, ao professor José, pelo convite, né, de poder ter esse espaço para que a gente depois possa conversar aqui e disponibilizar essa gravação, né, disponibilizar em YouTube, para que a gente também alcance aí outras pessoas que também, né, estão ansiosas aí por informações a respeito do tema. Cada um dos professores e da professora aqui vão tratar dentro da lógica de empresa e direitos humanos, de temas diferentes, mas que eu acho que passam por os desafios, os grandes desafios que a gente tem, né, tanto no âmbito nacional, aterrissando um pouquinho nos desafios que cada um dos países tem, como no âmbito internacional, como em temas ainda mais pontuais, né, como tem a discussão do professor Salvador a respeito da opinião consultiva. Então, a ideia é que a gente possa, eu pedi para que os professores e a professora Florência façam uma fala, né, não tão extensa, mas que a gente, para não ocupar todo o tempo da palestra, mas que a gente tenha um espaço aí depois também para poder discutir alguma coisa, para poder fazer perguntas, né, e ver se a gente consegue aí avançar em algumas conclusões em uma área que tem sido, né, sempre de avanços, acho que já podemos dizer que significativos ao longo dos últimos anos, mas em velocidade mais lenta do que a gente gostaria também que fosse em muitos momentos, né? Mas quero agradecer, então, depois de agradecer à Facamp, por certo, a presença, né, dos nossos três palestrantes, né, e quero iniciar com a professora Florência, agradecendo a presença dela, e eu quero só reafirmar que é sempre, né, uma alegria da minha parte poder escutá-la e poder dialogar com a professora Florência, que é jefa de Trabalhos Práticos em Direito Internacional Privado em la Facultad de Ciências Jurídicas e Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. En Argentina, es asesora en Empresas y Derechos Humanos en la Defensoría Pública de la Nación y es miembro de la Junta Directiva de la Academia Latinoamericana de Empresas y Derechos Humanos. Quiero agradecer también al profesor Jorge Ernesto Roa Roa, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, así que tiene mucho para compartir con nosotros también desde la experiencia de Colombia, y al profesor Salvador Herencia Carrasco, que es director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa y también miembro de la Junta Directiva de la Academia Latinoamericana de Empresas y Derechos Humanos. Yo creo que todos tienen completa credencial para compartir con nosotros este momento, y yo dejo la palabra al profesor Jorge, que tiene ya
les aviso y comunico anticipadamente que el profesor tiene una clase en la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, si necesitas salir un poquito más temprano, no te preocupes, Jorge, pero de cualquier manera, muchas gracias por aceptar la invitación y te dejo para que puedas compartir tus ideas, si quieres en portugués o en español, como prefieras. Muchas gracias. Então, muito obrigado, bom dia para vocês. Gostaria, em primeiro lugar, de falar que eu não vou falar nem em espanhol nem em português. Vou falar em uma coisa um pouquinho intermediária, se vocês me dão essa licença. E, em todo caso, eu deixo minhas desculpas pelo meu portunhol atrapalhado, mas gostaria de fazer o esforço por mim e também um pouquinho por vocês. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que me sinto muito bem acompanhado neste painel com o professor José Antônio, a professora Ana Luisa e, por supuesto, a professora Dani Pamplona, querida amiga da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e com quienes me acompanham aqui no painel que vão falar comigo, querida professora Florência e querido professor Salvador, e todas as pessoas que estão aí atendendo a nossa palestra. Obrigado por seu tempo para estar com a gente e dar um pouquinho de atenção para nossas palestras. Então, muito obrigado. A minha palestra tem que ver com a evolução da jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia em relação com o tema de empresas e direitos humanos. E o que eu gostaria de fazer é dividir minha palestra em 4 partes. Na primeira parte, vou dar um pequeno contexto de por que temos essa porta de entrada a uma jurisprudência constitucional muito forte sobre empresas e direitos humanos na Colômbia. Segundo lugar, falarei de como essa jurisprudência ha entendido algumas obrigações das empresas em matéria de direitos humanos à luz da responsabilidade social empresarial e com a aplicação, finalmente, dos princípios RAGI das Nações Unidas. Em terceiro lugar, falarei, independentemente do grande tema da jurisprudência colombiana, da consulta prévia e a relação com as empresas. E, finalmente, se tiver tempo, deixarei umas regras, que eu acho que são as regras jurisprudenciais, não da jurisprudência, sino as minhas regras extraídas da jurisprudência sobre a relação empresas, direitos humanos, responsabilidade social empresarial e princípios RAGI das Nações Unidas. E se tiver algum pouquinho de tempo, farei uma crítica à jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia sobre a matéria. Então, a primeira parte, parece óbvio, mas por que podemos falar de uma jurisprudência muito forte da Corte Constitucional da Colômbia sobre empresas e direitos humanos? Então, aqui eu gostaria de falar de um debate que foi muito importante para a gente no processo constitucional de 1991. No processo constituinte da nossa Constituição de 1991, um dos debates mais importantes era a nova Constituição, feita depois de 110 anos da antiga Constituição, como vai tratar a questão da participação dos atores privados na garantia dos direitos. Então, era um debate próprio do momento, próprio do consenso de Washington, próprio da ideia do neoliberalismo, de quanta privatização, quanta ineficiência do setor público, e o debate era, então, quanto tem que participar as empresas dentro da garantia dos direitos, quanto vamos permitir a intervenção do setor privado e, por ende, quanta vai ser a intervenção do setor público. Então, na Constituição de 1991, prevalece uma posição, como na maioria das constituições da América Latina da época, uma posição neoliberal que aceita a participação forte do setor privado em garantia de direitos fundamentais, de direitos, inclusive, não só sociais e econômicos, sino também dos denominados direitos fundamentais. Só que, como acontece no esquema do estado de intervenção, essa intervenção dos privados na economia fica condicionada a 2 elementos.
Por uma parte, se o privado presta o serviço público, se o privado garantiza um direito fundamental à saúde, à educação, o que seja, o Estado vai regular e vai vigilar, mas a condição mais importante é o mecanismo de amparo, o mecanismo de tutela, o mandato de segurança vai poder ser interposto em contra dos atores privados quando cumpram esse tipo de funções. Então, a negociação no marco da Assembleia Nacional Constituinte de 1991 foi isso. Foi, vamos deixar os privados irem para frente na prestação dos serviços públicos e na prestação dos direitos fundamentais, mas vamos condicionar que o mandato de segurança não seja só contra as autoridades públicas, sino também contra as autoridades privadas, com algumas condições específicas quando os privados criem relações de dependência ou subordinação, como no âmbito laboral ou do consumo, ou quando esses privados causem uma afetação grave a um direito ambiental ou coletivo, por exemplo, em casos de contaminação. E estas são as condições que criam uma porta de entrada para que, por meio do mandato de segurança, do nosso mecanismo de amparo, se empiece a construir uma jurisprudência que não só tem que ver com como as empresas têm que prestar os serviços públicos, como têm que prestar a garantia dos direitos fundamentais, sino qual é a relação das empresas com os direitos humanos. Então, na medida que começa a funcionar a Constituição do 91, acontece que a privatização vai prevalecendo sobre a prestação pública dos direitos fundamentais, sobre a garantia pública dos direitos humanos, e então avança a privatização e, ao mesmo tempo, se desenvolve a jurisprudência a um ponto que hoje eu quase falaria, a exceção virou a regra. Por quê? Porque hoje a maior quantidade de mandatos de segurança, de tutelas, que se resolvem pelos juízes da Colômbia, são tutelas, mandatos de segurança contra empresas privadas encargadas de prestar serviços públicos. Por exemplo, as empresas encargadas da prestação do serviço de saúde. Então, isso gera um maior número de tutelas e ao mesmo tempo, permite enriquecer a jurisprudência da Corte em relação com o rol das empresas, os direitos humanos, em contexto de garantia de direitos humanos e no contexto de funcionamento das empresas. Então, nesta pequena introdução de contexto nacional, que muitos de vocês poderão falar, em Peru aconteceu o mesmo, em Brasil aconteceu o mesmo, enfim, mas eu queria falar isso para falar. Essa é a porta de entrada que justifica e que faz muito difícil o convite que vocês me fizeram, porque eu não posso resumir a jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia sobre empresas e direitos humanos, porque a maior parte da jurisprudência colombiana é sobre empresas e direitos humanos. Então, eu vou elegi uns temas muito específicos, e o primeiro que eu elegi, que gostaria de compartilhar com vocês tem que ver com uma publicação que a professora Magdalena Correa Henao, da Universidade External, e eu fizemos sobre responsabilidade social empresarial e princípio RAGI na jurisprudência constitucional colombiana. E então, a gente está interessada neste tema porque quer rastrear, à luz dessa aplicação dos princípios RAGI, da ideia da responsabilidade social empresarial, que tão forte ou que tão fraca ha sido a Corte Constitucional com o setor privado. Então, o primeiro ponto é que a expressão responsabilidade social empresarial aparece na jurisprudência da Corte Constitucional colombiana quando a Corte exerce a sua função de controle de constitucionalidade de tratados internacionais. E o Tratado Internacional Salvador, que é protagonista neste caso, é um tratado internacional de livre comércio entre a Colômbia e Canadá. Mais por vocação de Canadá que da Colômbia, esse tratado inclui uma disposição que obriga as empresas que fazem negócios no marco desse tratado de livre comércio a implementar medidas de responsabilidade social empresarial. Então, a Corte está controlando o tratado que fala da responsabilidade social empresarial, mas aí a Corte Constitucional da Colômbia aproveita para falar aquilo que está estabelecido nesse tratado é plenamente compatível com a disposição constitucional colombiana que estabelece a função social da empresa. Então,
Aí a corte se apropria desse instrumento que teve esse origem no Tratado Internacional e fala também é um instrumento nacional que deriva do artículo 333 da Constituição, que fala da liberdade da empresa, sempre e quando ela esteja condicionada a ter uma responsabilidade, a uma função social. Então, a função social implica muitas coisas, uma delas é a responsabilidade social empresarial. Eu depois, se querem, para vocês passo os números das decisões, esta decisão C-608 de 2010 e a decisão C-915 de 2010. C significa que é controle de constitucionalidade. Mas a partir de aí começa a aparecer a ideia da responsabilidade social empresarial como derivada do artículo 333 da Constituição e da função social da empresa e chegam muitos casos que não têm que ver com controle de constitucionalidade, sino que são casos de mandato de segurança contra empresas nos que a Corte aplica a ideia da responsabilidade social empresarial. E um dos casos mais interessantes que eu gostaria de destacar e que a gente destacou nesse texto é um caso de uma mulher que solicita ser empregada para ser vigilante, para ser inspectora de seguridade em uma empresa de petróleo, na empresa nacional de petróleo, numa dos lugares onde a empresa está tirando o petróleo. E a empresa fala que não pode aceitar ela por duas razões. Primeiro, porque o perfil do cargo e para proteger a mulher não aceita ela nessa labor tão riscosa de vigilante da empresa. E por outra parte, porque a empresa tem umas políticas de responsabilidade social empresarial que implicam preferir na contratação de empregados as pessoas que moram perto do lugar onde eles estão tirando o petróleo. Então, é muito interessante porque a empresa utiliza o argumento da responsabilidade social empresarial para falar que não vai contratar esta mulher no cargo que ela está solicitando. Então, na sentença T de tutela 247 de 2010, a Corte aborda, desde a perspectiva da proteção de direitos fundamentais, a responsabilidade social empresarial, fala coisas muito interessantes. Por exemplo, fala uma coisa que eu acho que a Corte não mantém hoje, e é que o Global Compact é obrigatório constitucionalmente na Colômbia, que não é uma obrigação internacional, que não é um soft law, sino que é uma obrigação constitucional na Colômbia. Mas por supuesto, fala que a responsabilidade social empresarial deve respeitar os direitos fundamentais e, por exemplo, que não pode ser uma excusa, como se fez neste caso, para violar um direito fundamental e discriminar uma mulher no acesso num cargo, que a empresa teria que demonstrar como ela era apta ou não apta para o cargo, mas que ela não podia utilizar essas políticas de responsabilidade social empresarial como uma excusa para descartar ela como idônea para o cargo. Então, temos um primeiro grupo de casos que tem que ver com controle de constitucionalidade, um segundo grupo de casos que tem que ver com em mandato de segurança, mas, por supuesto, temos todos os casos relacionados com atividade minera, atividade extrativa, atividade de explotação de hidrocarburos na Colômbia. A mineria é a grande protagonista de nosso modelo econômico extrativista e isso gera que a maior parte da jurisprudência sobre empresas e direitos humanos esteja concentrada em aspectos que têm que ver com a extração minera e a extração de hidrocarburos. Então, o primeiro caso que é interessante é um caso em que uma lei cria um prêmio para as empresas extrativistas que tenham um melhor programa de responsabilidade social empresarial. E a Corte, na sentença C-150-2015, fala, é óbvio que se a responsabilidade social empresarial não só é uma questão voluntária, sino que faz parte do conteúdo da liberdade da empresa com função social do artículo 333 da Constituição, é perfeitamente legítimo que o legislador crie um mecanismo para premiar as empresas que melhor desenvolvem um programa de responsabilidade social empresarial.
Segundo grupo de casos relacionados com mineria são os casos nos que aparecem inicialmente os princípios rectores das Nações Unidas, um princípio RAGI, que são casos nos quais as comunidades locales não indígenas solicitam fazer consulta prévia frente aos projetos de extração minera. Não por questão de proteção aos povos indígenas, sino por questão de proteger os recursos naturais, a água, evitar a contaminação e por o direito das comunidades locais não indígenas a decidir o modelo de desenvolvimento de suas próprias comunidades. O que é paradójico é que nestas primeiras decisões da Corte Constitucional, a Corte utiliza os princípios RAGI de Nações Unidas, mas os utiliza para falar que não se precisa fazer esse tipo de consultas. A Corte fala, não há um direito fundamental a que toda a comunidade tenha que ser consultada, entre outras razões porque a propriedade dos recursos do subsuelo não são das comunidades locais, nem dos municípios, nem dos departamentos, nem dos estados, são da nação. Então, é a nação que decide, uma decisão bastante centralista, mas a Corte utiliza os princípios RAGI para falar, ainda que não tenham que fazer consulta, as empresas não sempre têm que falar, tenho uma licença de exploração de recursos, posso fazer o que eu quiser, tem que aplicar. Então, é a primeira vez que a Corte fala dos princípios RAGI como fundamentadores de umas obrigações de devida diligência, com o objetivo de que a atividade das empresas nas comunidades locais implemente medidas de mitigação e seja coordenada com as autoridades locais. Então, é um uso estranho dos princípios RAGI, porque uno pensaria, se vai usar os princípios RAGI pela primeira vez, é porque vai falar que as comunidades têm direito a participar. Fala, não, as comunidades não, eles não são proprietários, mas os princípios RAGI equilibram o fato de não ser consultadas, porque a empresa tem uns limites muito fortes para desenvolver as suas atividades a nível local. E depois a Corte fala, não devemos esquecer que todos estes princípios, em princípio, parecem voluntários, mas na verdade são vinculantes, e são vinculantes porque são uma projeção de um dever constitucional, de um dever constitucional estabelecido, como já falei, no artículo 333 da Constituição. Tem muitos outros casos, tem um caso de umas pessoas que estavam habitando ilegalmente um território, e nesse território tinha uma licença ambiental para explotação de hidrocarburos, e a Corte fala, não vou amparar o direito da vivenda dessas pessoas, as pessoas têm que ir embora, têm que ir para outro lugar, mas a empresa deve participar na reubicação dessas pessoas e, ao mesmo tempo, tem que tentar integrar elas no projeto que se vai fazer onde elas estavam morando ilegalmente. Então, aí vem a sentença T871 de 2014 da Corte Constitucional. Então, o final desta etapa de empresas e direitos humanos no âmbito da mineria finaliza com as decisões que declaram claramente que os princípios RAGI são plenamente vinculantes no sistema constitucional colombiano, que operam como critério interpretativo tanto das normas colombianas como das ações das empresas. E, por exemplo, na sentença T732 de 2016, a Corte fala tem umas pessoas que estão sendo afetadas porque uma estrada que leva numa mina tá perto das casas delas. Então, o trânsito pesado está afetando as casas delas. As pessoas interpõem um mandato de segurança contra a administração e a Corte fala, não é só contra a administração. A empresa não pode falar, aqui eu já tenho a licença, eu estou usando uma estrada pública, a empresa tem que participar da reconstrução dessas casas e tomar as medidas de mitigação. Então, aí tem uma evolução que, no âmbito da mineria, do extrativismo, vai da responsabilidade social empresarial até a força vinculante dos princípios RAGI das Nações Unidas. O terceiro tema, que é o tema mais importante na Colômbia, é o tema, neste âmbito, é o tema da
consulta prévia aos pueblos indígenas, não às comunidades locais não indígenas, sino aos pueblos indígenas. O nosso modelo extrativista, como já falei, faz que em todo o tempo temos que construir carreteras, represas, minas, linhas elétricas e uma boa parte do nosso território é um território que é fisicamente, geograficamente ou espiritualmente ocupado pelos pueblos indígenas. A Corte Constitucional da Colômbia ha falado que a definição de território não depende exclusivamente do lugar geográfico em que estão os povos indígenas, os seus lugares sagrados, os seus lugares de alimentação e de agricultura, ou suas práticas, sino que também há uma noção espiritual de território que pode ser mais ampla que a noção estritamente geográfica. Então, aqui o aspecto mais importante é a consulta prévia. Esta palestra não é sobre qual é o direito de consulta prévia, quais são as suas características, mas sim é importante que em uma das decisões mais centrais da nossa jurisprudência, a decisão SU, que significa Sentença Unificadora, 123 de 2018, aconteceu uma coisa muito importante, e é que uma empresa pediu uma licença para fazer um projeto e pediu do Ministério do Interior o certificado de se existiam comunidades indígenas afetadas. Para quê? Para fazer as eventuais consultas prévias antes de fazer o projeto. E o Ministério do Interior falou que não, que a região não estava ocupada por pueblos indígenas. Depois que ela começou o projeto, várias comunidades indígenas falaram: este projeto está afetando a nossa vida, está afetando a nosso território, as nossas costumes, nossa alimentação. Por supuesto, a empresa falou: eu tenho aqui o certificado que o governo me deu, a autoridade me deu, de que ali não tem comunidades indígenas, não vou aceitar que se paralise o projeto ou que se anule a licença por não ter feito a consulta prévia aos pueblos indígenas. E a Corte Constitucional, aplicando os princípios RAGIS, fala que a empresa tem um dever de diligência qualificada e que não se deviu limitar à informação que deu em seu momento o Ministério do Interior, que a empresa tem um dever de diligência muito qualificado, derivado do princípio rector número 17, de analisar por seus próprios meios se é necessária ou não a consulta e que não se pode excusar em o certificado da autoridade para dizer que na zona não há impacto nos territórios indígenas. E o mesmo ha sido desenvolvido em matéria ambiental. Na sentença SU 095 de 2018, a Corte ha aplicado uns critérios mais ou menos parecidos para falar que as empresas podem apresentar um plano de manejo ambiental, ele ser aprovado pela autoridade, mas se depois de outros riscos, a empresa ha tenido que prever eles aplicando o princípio RAG 17 de devida diligência qualificada em matéria ambiental. Então, essa é a terceira parte que resume as nossas regras e a aplicação prática na jurisprudência dos princípios RAGs em matéria de empresas e direitos humanos. Muito rapidamente, então, quais são algumas das regras, não falando dos casos específicos que eu acho, que a professora Magdalena Correa achamos, que se tratam de a jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia sobre empresas, direitos humanos, princípios RAGI, responsabilidade social empresarial. A primeira regra é a regra de concorrência. Para a Corte Constitucional, a responsabilidade social empresarial e os princípios RAGI, como já falei, concorrem com muitos dos elementos constitucionais, de maneira que, segundo a regra, essas normas concretam deveres constitucionais ou estão conexos, terceira regra, com deveres constitucionais, de maneira que, quarta regra, complementam a Constituição e complementam os deveres constitucionais relacionados com empresas e direitos humanos. E a quinta regra é a eficácia constitucional, e é que não só complementam, não só concorrem, não só são coincidentes, sino que, derivado de que são uma projeção, concordam e desenvolvem os mandatos constitucionais, então eles são vinculantes, são obrigatórios, têm uma força vinculante muito alta, mas ainda assim, como todos os elementos, têm que respeitar os limites constitucionais e, finalmente, têm que ser interpretados também com um critério dos direitos humanos, que é um critério pro persona. Então, a Corte ha construído uma série
de estándares jurisprudenciais que tratam de limitar a actuação das empresas em matéria de direitos humanos, em casos de tutela, em casos de constitucionalidade, passando pela responsabilidade social empresarial e depois pelos princípios RAGI e terminando na devida diligência qualificada. Gostaria de concluir nos 2 minutos que ainda tenho, falando o seguinte: eu acho que todas estas regras são insuficientes para enfrentar o poder das empresas e o seu rol central poderoso na garantia dos direitos e nos abusos em relação com comunidades locais débiles, em relação com povos indígenas bastante desprotegidos. E ainda mais, considero que estas regras, ainda que são insuficientes, mas que têm um sentido protetor da jurisprudência constitucional, são muito contraditórias com outra jurisprudência da Corte, por exemplo, em matéria tributária. A jurisprudência tributária da Corte Constitucional da Colômbia é uma jurisprudência pró-empresa. É uma recente decisão de faz 2 anos. A Corte Constitucional declarou inconstitucional uma lei do Congresso da República que obrigava as empresas a pagar uma mínima taxa pelos recursos naturais não renováveis que elas extraíam. Essa é uma medida que tinha por objeto, por uma parte, recaudar dinheiro para a agenda social, mas por outra, criar um incentivo negativo para o modelo extrativista, porque se tratava de evitar de criar um incentivo negativo à extração de carvão, petróleo, enfim, que tinha um sentido protetor do meio ambiente e um trânsito a umas economias mais verdes e mais sustentáveis. O que acontece? Que as empresas pagam essa taxa, mas depois, quando apresentam a sua declaração de renta de cada ano, elas computam essa taxa como um gasto e então têm direito a deduzir. No final, terminavam não pagando. O Congresso aprovou uma lei falando que proibia que essa taxa fuera deduzida, porque senão se gerava uma espécie de fraude e as empresas terminavam não pagando a taxa pelo recurso natural não renovável. A Corte declarou inconstitucional a proibição, de maneira que hoje em dia as empresas pagam a taxa, mas no final de ano deduzem da sua declaração de impostos, no final não terminam pagando a taxa. Essa é uma decisão muito criticada, mas se suma a muitas decisões da Corte Constitucional de Colômbia que han levado a muitos professores especialistas a falar que a Corte Constitucional de Colômbia, neste momento, é uma espécie de Corte Constitucional Lochner, como foi a Corte dos Estados Unidos, na sua etapa mais conservadora em relação com os limites ao poder privado. E o segundo ponto final é o impacto que tem a aplicação da jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia quando ela é protetora no sistema de inversões internacionais. Porque cada vez que a Corte protege a consulta prévia dos povos indígenas e cada vez que um projeto é modificado ou é anulado, imediatamente temos a demanda internacional ante o CIADI, ou o Tribunal de Inversões Internacional, contra o Estado. Afortunadamente, a Colômbia ha ganado muitas dessas demandas. Eu não posso falar porque estive involucrado em alguns desses casos, mas invito vocês a ver as decisões nos casos Glencore 1, Glencore 2, Glencore 3 contra a Colômbia, mas o importante é que essa é uma arista que é muito importante, porque as empresas falam: eu tento fazer o projeto, o Estado não me deixa por consulta prévia, e depois eu gano o dinheiro do projeto no Tribunal de Arbitramento de Inversões Internacionais. E esse é um ponto fundamental para analisar desde a perspectiva constitucional e de direitos humanos na relação de empresas e direitos humanos. Então, eu espero ter dado um overview, um panorama geral, ter deixado mais dúvidas que certezas, porque eu ainda tenho mais dúvidas que certezas, mas espero que este panorama geral sirva para fazer alguma comparação e um diálogo com Florência, Salvador e com todos vocês. Agradeço novamente e mando um abraço. Muito obrigada, professor Jorge. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal se assemelha bastante com a Corte Constitucional da Colômbia quando a gente tem, né, decisões aí tributárias, e no caso do Brasil,
decisões importantes em âmbito trabalhista também, bastante pró-empresa. Então, a gente tem um desequilíbrio em termos de força aí que se põe nos direitos, na garantia dos direitos fundamentais frente aos atores privados. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez pelo seu tempo, sua presença, por compartilhar conosco essas informações, e já quero passar a palavra para a professora Florência, para que ela possa também fazer a exposição dela e compartilhar conosco as suas impressões. Gracias, Ana. Eu vou tentar falar em português também, só que meu portunhol vai ser uma mistura também, porque é bem técnico, então, por aí eu fico falando espanhol, vocês me dizem, você virou. Vou apresentar, se vocês acham bem, a apresentação está feita em espanhol. Tá tudo bom? Vocês estão vendo? Okay. Sim, então, já lo vemos, perfeito. Obrigada. Então, o tema que eu trouxe é o impacto do direito internacional dos direitos humanos interamericano na construção das regras de direito internacional privado em empresas de direitos humanos. Que, na realidade, não é real, que não tem regras de direito internacional privado para empresas de direitos humanos, só tem regras de direito internacional privado. O que a gente vai tentar fazer hoje é analisar como poderia ser uma interação entre o sistema interamericano dos direitos humanos e as regras de direito internacional privado interamericanas também. Porque, como a gente vai ver, tem muita informação que foi produzida no seno do sistema interamericano também, e que não sempre dialoga com as partes. Então, tem uma falta de conversa dentro da Organização dos Estados Americanos. Não é uma crítica, é só uma descrição. Então, eu aceito que parto da base que não todas as pessoas que vão estar aqui vão conhecer o que é o direito internacional privado, o que eu falo, os temas do direito internacional privado. Mas eu queria partir de esta ideia que eu li faz um tempo num livro de Catarina Pistor. Esse livro é incrível e impressionante. Diz que a lei é uma ferramenta poderosa para o ordem social e, se empleia sabiamente, pode ser útil para conseguir um abanico amplo de objetivos sociais. E eu trouxe essa frase porque no direito, o livro é sobre a criação da desigualdade a partir da construção do direito privado. Como o direito privado e o Código do Capital pode multiplicar a riqueza e criar ainda mais desigualdade. Parece que eu fosse uma pessoa da extrema esquerda, mas não, é só uma crítica ao direito internacional privado desde a perspectiva dos direitos sociais, dos direitos humanos. Todo mundo aqui conhece esses três instrumentos, eu só quero apresentá-los porque esses três falam das empresas multinacionais em alguns dos momentos, ou tem mesmo no título, no caso das linhas diretrizes, no caso da declaração tripartita da OIT, e também tem partes dos princípios orientadores que falam das empresas transnacionais. Mesmo assim, o direito internacional privado fica bem afastado da conversa em geral. O direito privado interno ha sido parte de discussões. Mesmo assim, o direito internacional privado como tal e os fóruns criadores de normas não han sido tão ativos como a gente gostaria que eles sejam. E é um problema bem grande para a discussão, porque se vocês
tiveram que diagramar a construção das empresas de direitos humanos. O campo das empresas de direitos humanos tem uma convergência entre o direito internacional público, o direito internacional privado e o direito internacional dos direitos humanos. Ali bem no meio, nesse gráfico de Venn, tem as empresas de direitos humanos. Tem questões que são bem de direito público, a soberania, o rol dos estados. Tem questões que são bem de direito internacional público, a responsabilidade de proteger os direitos humanos, de garantir esses direitos humanos. E tem também questões de direito internacional privado que são, em termos generais, esses três que vêm aqui. Temas de jurisdição, temas de direito aplicável, temas de cooperação jurídica. E essa cooperação jurídica vai desde a produção de provas no estrangeiro, desde o reconhecimento das sentenças, também no estrangeiro, tem garantias de medidas que sejam cautelares, não sei a palavra em português, parece que, então esses três que são as três patas de nossa mesa de direito internacional privado, são os três temas bem centrais da disciplina, mas também a questão da impunidade das empresas transnacionais, e não somente transnacionais, porque o problema e o que eu queria apresentar especificamente é que com a introdução dos princípios rectores também se introduz a ideia de que a responsabilidade de respeitar os direitos humanos pelas empresas se estende na cadeia de valor. E essa ideia que é bem novedosa ainda, quando não é nova, tem mais de 10 anos, traz uma questão que é bem dificultosa de conseguir se você não integra as preocupações do direito internacional privado. Se você tem afastado essa ideia de conseguir regulações do direito internacional privado, não vai ter efectiva reparação. Então, o que queria discutir um pouco, paso un segundo al español, era de qué manera el derecho internacional privado puede repensarse para ocupar un rol más central en esta discusión de empresas y derechos humanos. La disciplina en general acho que tem que estar afastado. O direito internacional privado geralmente aparece bem separado das questões políticas. É neutral, é indireto, distribui as competências do direito aplicável da jurisdição sem ter em conta questões que pareceram ser de questões políticas. Então, se precia, reconhece como se fosse um direito neutral. Não tem em conta essas questões políticas que Catarina Piston menciona, da ideia que o direito pode moldear soluções, pode garantir direitos. Mas essa ideia é velha e tem sido criticada faz muito tempo já, com a ideia de que o direito internacional privado, no estado atual das relações internacionais e da existência das empresas multinacionais e do capital concentrado e do tamanho das empresas multinacionais, não pode ser ainda considerado neutral, porque justamente essa estrutura que habilita a multiplicação da desigualdade. Então, se nós começamos a considerar o direito internacional privado a partir de sua função econômica, podemos identificar quais são as suas potencialidades também. Partimos aqui da ideia de que ninguém aqui nessa conversa acha que o direito é neutral, que o direito está separado da questão política, da questão econômica, dos desenhos institucionais do país, que o direito pertence, mas também da política global do desenho internacional.
Então, a América Latina tem uma ubicação que é diferente da Europa, não somente porque temos problemas que são específicos à nossa região, sino também porque nuestros problemas específicos se derivan del lugar que ocupamos en las cadenas globales de suministro. No es lo mismo la ubicación de las empresas matrices, de las empresas que operan en los países de América Latina, e em consequência, quando tem regulações que vêm da Europa e que têm impacto na América Latina, essas regulações têm um desenho que responde às estruturas da Europa e do norte global. E que não têm em conta, nem consideram as estruturas próprias da América Latina, mesmo a criança do direito internacional dos direitos humanos da América Latina, que, como estou certa, Salvador vai dizer, é bem melhor que o direito internacional dos direitos humanos da Europa. Ou ainda, pelo menos, bem mais adiantado nas suas respostas. Então, cuando las respuestas europeas se instalan y se naturalizan, no solo estamos en presencia de procesos de trasplante legal, sino que estamos en presencia de procesos que lo que hacen es reproducir problemas estructurales de las respuestas a las que no pueden acceder las víctimas, los titulares de derechos afectados por casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. Quero dizer, quando uma pessoa tem que apresentar a sua demanda na Europa, porque não consegue a mesma reparação na América Latina, então a gente não está resolvendo nada, mesmo está multiplicando o problema do acesso à justiça. Então, aqui eu trouxe uma frase de uma professora europeia, que ela analisa a função econômica do direito internacional privado e menciona especificamente a questão da liberdade contractual, porque, como talvez vocês saibam, o direito internacional privado tem no centro a questão da autonomia da vontade. E tem a questão da autonomia da vontade bem no centro, não somente para os contratos, mas também para as questões que são de responsabilidade civil, como pode ser a questão ambiental, a questão dos consumidores, não assim dos trabalhadores, mas sem poderia ser a questão dos trabalhadores informais. E então, quando o direito está desenhado para que as empresas utilizem essas ferramentas legais para construir as suas estruturas financeiras e jurídicas, que mesmo está dentro do funcionamento normal do direito internacional e do direito internacional privado, tem também que considerar a possibilidade de encontrar cláusulas que sejam escapatórias, que permitam às partes revisitar os conceitos e encontrar soluções que respondam à finalidade original da norma sem incumprir com o marco legal. E com isso eu quero chegar ao centro da conversa. Então, o direito internacional privado faz parte da conversação das empresas de direitos humanos, mesmo o direito internacional privado não quer fazer parte. Tem esforços bem cercanos, recentes, que começaram a incorporar estas questões, producto de as regulações internacionais de devida diligência, especialmente desde a adoção da CSDD. Mesmo assim, o direito internacional privado é observado como direito privado nacional e não como o seu componente internacional principal.
Então, não tem conversas desses temas na Conferência de La Haya de Direito Internacional Privado, mas sim tem essas conversas na UNIDROIT, que é uma organização criada para a uniformidade do direito. Então, eu queria mencionar especificamente a possibilidade que no sistema interamericano a gente tem de criar diálogos intrainstitucionais para fortalecer a perspectiva regional das empresas de direitos humanos, desde incorporando a perspectiva também do direito internacional privado. Tem três grandes áreas que eu queria señalar. A primeira é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com os estándares interamericanos de empresas de direitos humanos, que vocês conhecem e que sabem que são, Salvador disse uma vez que são a perspectiva latino-americana, a criação dos princípios orientadores desde a perspectiva latino-americana, e eu acho que essa é uma definição impecável, porque não é a observação dos princípios orientadores só desde as sentenças da Corte, sino una construcción que es en un doble sentido. Va desde los principios orientadores hacia el sistema interamericano y desde el sistema interamericano a darle carnadura a los principios. Eu acho que esse é o seu aporte principal, especificamente na questão do direito internacional privado, o ponto de extraterritorialidade. Esse ponto eu sei, foi um fato que foi muito difícil de acordar o conteúdo, é bem difícil de explicar, não a aplicação extraterritorial de las obligaciones de derechos humanos, pero sí la aplicación extraterritorial de los derechos humanos en relaciones privadas, donde hay contenido transnacional de empresas multinacionales privadas. Pero al mismo tiempo, tem ali a questão da aplicação horizontal dos direitos humanos, que não é uma invenção nossa, que é europeia também, mas que as cortes da América Latina têm incorporado de uma forma diferente. Mesmo porque os nossos sistemas constitucionais, como falava o professor faz uns minutos, são bem fortes em comparação com também a Europa. Tem não só o sistema interamericano de direitos humanos, mas também as cortes constitucionais e os cortes supremas dos países fazendo esse análise. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem os estándares interamericanos de empresas de direitos humanos, além de outros que fazem parte da atividade da comissão, como temas de pobreza, temas vinculados à política fiscal, tem diferentes questões que emergência climática, câmbio climático, ambiente em geral. E também tem sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aqui tem expertos que falam disso também, Calinha, Fábrica de Fuegos, Buzos Mosquitos, Vera Roja. E tem as opiniões consultivas com conteúdo bem específico de empresas de direitos humanos, normalmente a 2317 de 2017 tem a 3225, que Salvador vai falar nesse momento. E esse conteúdo do sistema interamericano, tanto los estándares como las sentencias y las opiniones consultivas dan información para la manera en que el comité jurídico, que es, según la Carta de la OEA, el órgano encargado de elaborar la normativa del sistema interamericano, de crear las disposiciones, que en definitiva pueden ser disposiciones obligatorias, como vamos a ver específicamente tratados, pero también otros instrumentos, guías e informes. Ese comité jurídico debería nutrirse en un diálogo intrainstitucional dos produtos tanto da Comisión como da Corte Interamericana. Sin embargo, no es necesariamente el caso. Y aquí es donde el derecho internacional privado aparece a nivel institucional OEA
un poco más aislado o encapsulado. ¿Qué quiero decir? O Comitê Jurídico Interamericano disse a Carta da OEA que é o órgão criado para, no artigo 99, acho, criado para a produção de normas dentro do sistema. Tem produzido, no marco da Conferências Interamericanas de Direito Internacional Privado, mais de 40 instrumentos, tem tratados internacionais, tem leis modelos, tem guias práticas e específicas aplicáveis a diferentes temáticas, não somente de direito internacional privado, também direito internacional dos direitos humanos. E tem produzido informes especificamente sobre responsabilidade social corporativa no 2014. Sin embargo, a produção dos últimos anos, que tem mudado de tratados para leis modelos, que tem mudado de tratados para guias, como uma explicação que é produto que os tratados são difíceis de conseguir, as ratificações. En cambio, las leyes modelo son más adaptables. No encuentra o no pareciera encontrar puntos de diálogo, por ejemplo, al diseñar dos de sus últimos instrumentos, la Guía de Derecho Aplicable a los Contratos y la Guía de Derecho Aplicable a las Inversiones Internacionales. Essas duas guias foram feitas nos últimos 5 anos. La Guía das Inversões Internacionais menciona os princípios orientadores, menciona as linhas diretrizes, mas não menciona a Redesca. É bem estranho não encontrar uma referência aqui sobre os estándares interamericanos, mas sim sobre os princípios orientadores, sobre as linhas da OCDE e sobre a declaração da OIT. Os tratados internacionais em direito internacional privado da região datam dos 1975, 1979, 1983, e daí eles mudaram de ser tratados para leis modelos. Essas leis modelos têm a possibilidade de criar adaptação e uniformidade na região, sem ter a obrigação de que os estados assinem um tratado especial. E essa possibilidade que dá o direito privado em geral, que é a de criar leis modelos, é bem importante para os espaços da incidência que, desde o campo de empresas e direitos humanos, a gente tem para mudar essa separação entre direito privado e direito público, direito internacional dos direitos humanos e empresas e direitos humanos. A primeira questão que falávamos hoje, que o direito internacional privado se ocupa da jurisdição, e aqui a gente tem espaço para incidir na forma em que o conceito de jurisdição é observado e é aceitado. Os estándares interamericanos falam de extraterritorialidade mais perto da definição da aplicação extraterritorial dos pontos nacionais de contacto da OCDE, que as obrigações de direitos humanos do sistema interamericano são extensíveis a las empresas quando operan ou quando tienen su sede en un país de las Américas, no limitando la mirada territorial que es más propia de estas conexiones territoriales, de ubicar la actividad de una empresa en un lugar y hacerla responsable somente pela atividade desse lugar. Então, essa ideia da extraterritorialidade dos direitos humanos extendida ao direito internacional privado pode habilitar a possibilidade de ter uma responsabilidade que possa ser exigida nos tribunais da América Latina contra a empresa matriz.
Se a gente virar para o direito aplicável, a questão da regulação da devida diligência, que a Europa tem aceitada nos países individuais, mas também a nível da União, é um tema que a gente vem falando faz algum tempo já, sobre a questão de sem devida diligência sim, devida diligência não. A gente precisa ou não precisa uma legislação própria, e eu acho que uma possibilidade bem interessante seria a criação de uma lei modelo para a América Latina, que não é um tratado, tem uma lei que cada um dos países pode incorporar, fazendo as adaptações que precisa, considerando a estrutura. Se a gente pudesse criar uma lei modelo, o importante desse estilo de regulamentação é a uniformidade da regulação. Então, quando você tem uniformidade de regulação, quando não tem... não é um transplante normativo, sino textos que son armónicos, permite, por ejemplo, tener jurisprudencia de distintos países sobre un mismo artículo. Eso es un ejemplo muy común en el derecho internacional privado. Tenemos, a gente tem lei modelo da arbitragem que a maioria dos países da América Latina tem utilizado para criar as suas próprias leis de arbitragem internacional, e tem leis específicas em umas outras temáticas que são bem interessantes também, mas a questão da harmonização é muito importante para não trasladar instituições forâneas, sino adaptar específicamente regulaciones a la manera en que cada país las puede incorporar. Este es un espacio de incidencia muy necesario, en donde la conversación, sistema interamericano interno, quiero decir, comisión, corte y el comité jurídico, tem que ser bem explícita. Se você faz uma lei modelo criada especificamente pela Redesca, sem conversa com o comitê jurídico, não vai ter um resultado positivo. Vai ser, mais uma vez, um estándar, mais uma vez, um princípio, mas não uma lei, modelo com conteúdo específico. E, finalmente, a questão da cooperação internacional. No sistema interamericano de direito internacional privado, a questão processal tem sido bem desenvolvida. Foi um dos temas principais nos primeiros anos de produção normativa, e tem soluções que são bem modernas. Além disso, no espaço interamericano tem a Associação Americana de Direito Internacional Privado, que tem criado um conjunto de princípios interamericanos de justiça transnacional, que tem por intenção, além de outras, a reinterpretação das convenções interamericanas de direito internacional privado na perspectiva dos direitos humanos, com a perspectiva mais moderna. Sem prejuízo disso, as soluções que o sistema tem dado em questões de cooperação têm sido bem novedosas em comparação com outras regulações de cooperação internacional. Então, eu acho que aqui não tem tanto espaço para mudar regulações, mas sim para criar guias interpretativas específicas para a matéria de empresas de direitos humanos. Como utilizar essas mesmas disposições com uma perspectiva que leve em consideração as barreiras judiciais que os titulares de direitos enfrentam. Esses três espaços para incidência, que poderiam ser muitos mais,
Acho que são três linhas de trabalho que podem ser exploradas para incidir desde a academia, mas também desde as organizações da sociedade civil, mesmo com o sistema, com a Corte Interamericana, quando tem audiências. Faz alguns meses tem estagiário, não é estagiário, becário? Como é? Becário? Estagiário. Estagiário da nossa universidade publicou um artigo que analisa como o sistema interamericano na Corte pode incluir novas existências de reparação em suas sentenças em empresas e direitos humanos. E ele mencionava a possibilidade de criar planos nacionais como parte das reparações. E eu iria ainda mais, que é a obrigação, sério, de investigação, obrigada, ainda mais, que não é somente criar planos nacionais de ação, sino criar leis de devida diligência ou mudar especificamente regulações internas, que também vão em linha com as recomendações dos estándares interamericanos da rede. E eu gostaria de deixar por aqui. Obrigada y me disculpa pelo portugués enredado. No, querida Florencia, muchas gracias por el esfuerzo, primero con el portugués y siempre un placer oírte. Yo tengo un montón de preguntas, pero las dejo para después, porque quiero ya dejar la palabra a Salvador para que pueda también hacer su ponencia. Y te agradezco otra vez más tu presencia de los dos, en verdad, y el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias. Salvador, por favor. Muito obrigado, Ana, professora Santana, primeiro pelo convite, e também a todas as pessoas da Facamp. É um grande prazer estar para mim estar com todas e todos vocês. E Flor, Jorge, un fuerte abrazo, siempre un placer escucharles, ¿ok? E ojalá nos veamos pronto. Bom, o propósito da minha apresentação é, seguindo as instruções, indicações, ordens da professora Santana, é falar um pouco, comentar um pouco sobre a opinião consultiva 3225 da Corte Interamericana, que é sobre emergência climática e direitos humanos. Sei que eu vou tentar falar por 15, máximo 20 minutos, assim que, por favor, Aninha, se você puder me avisar quando estiver mais ou menos uns 15, para ir fechando e ser mais concreto e poder conversar sobre esse tema. Eu vou compartilhar a minha se eu lembrar como a compartilhar cá. Isso. Perfeito. Então, para as pessoas que nos estão vendo, eu logo da sessão de hoje eu vou mandar esse PowerPoint para a professora Santana, quem vai poder compartilhar com todas e todos vocês o texto. Então, e esse é um PowerPoint inicial, tá? Que tem algumas ideias relativas ao trabalho e os principais elementos da Corte. Para começar, Salvador, se puder só colocar em modo apresentação, que a gente vê ele por hora pequenininho. Desculpa. Imagina. É que eu sou do século XX, então às vezes a tecnologia é meio complicada para mim, assim que... Agora é melhor? Um slideshow aí. Sim, não, um tava justaposto com o outro, então por isso, desculpa, sou do século XX, tenham paciência. Então, para começar, as opiniões consultivas, eu não vou entrar no debate sobre a conversa sobre a diferença entre as opiniões consultivas e os casos contenciosos, mas se tiver alguma dúvida do trabalho da Corte, com muito prazer podemos conversar um pouco mais adiante. É importante sempre falar do contexto, ok? E a Corte Interamericana, desde já acho que uns
uns 10 anos, se não mais, eu acho que as opiniões consultivas da Corte tendem a ser muito mais completas, complexas e dogmáticas que decisões de casos contenciosos. Seja em matérias de ambiente, a Flor já tinha mencionado a opinião do 2017 sobre meio ambiente e direitos humanos, esta opinião sobre emergência climática, mas também em outros temas, como, por exemplo, temas de gênero ou identidade de gênero, entre outras matérias. Eu acho que aqui a Corte se permite uma amplitude dogmática para explorar distintas conexões entre a matéria determinada, seja gênero, clima, meio ambiente, empresas e direitos humanos, com outras matérias que possam ter um impacto, eventualmente, em casos contenciosos. E sobre as opiniões consultivas também, eu acho que, se bem são temas consultivos, os argumentos são tão ricos que, na prática, seja Corte Suprema, as Cortes Constitucionais, ou incluso em litígio estratégico, essas opiniões consultivas são usadas por estados e por autoridades públicas para avançar políticas e proteção de direitos. Eu tinha mencionado o tema de gênero. Grande parte das legislações anti-aborto ou em favor do aborto, do acesso ao aborto, e também de identidade de gênero, de direitos de pessoas, minorias sexuais, utilizaram a opinião consultiva sobre identidade de gênero para avançar legislações na Argentina, em Uruguai e também decisões na Colômbia, no Peru, entre outros países. Então, que seja consultiva, e isso é a primeira conclusão, não significa que não tenham dentes. Ok? Segundo, já falando em concreto da opinião desta opinião consultiva, é importante ter que esta foi solicitada pelo Chile e pela Colômbia em 2023, ok? Esta opinião ou esta solicitude se marca num contexto nos quais os principais tribunais do mundo estão ou já adotaram ou estão por adotar opiniões consultivas sobre a emergência climática ou câmbio climático. O primeiro tribunal foi o Tribunal Internacional do Direito ao Mar, que publicou o ano passado a sua decisão. Logo foi a Corte Interamericana, que foi em maio, junho deste ano. Uns meses depois, a Corte Internacional de Justiça emitiu a sua decisão, que também são de 400 páginas, aproximadamente, e ao final deste ano, ou início do próximo ano, mais tardar, a Corte Africana de Direitos Humanos deverá também lançar a sua opinião consultiva sobre a matéria. Então, vemos que 4 dos principais tribunais do planeta estão se pronunciando sobre as obrigações jurídicas dos estados para fazer frente ao câmbio climático. Então, Chile e Colômbia apresentaram isso no 2023, e essa opinião consultiva teve uma participação recorde na região. Foram 3 audiências públicas em Barbados, Brasília e Manaus, como disclaimer e transparência. Tá? Nós, aqui na Universidade de Ottawa, enviamos um informe ou uma observação escrita para a Corte sobre essa matéria com a Clínica de Direitos Humanos da PUC do Paraná, e a professora Santana nos apresentou na audiência pública em Brasília, se não estou equivocado. Não tinha orçamento para te mandar para Manaus, então foi para Brasília só. Então, temas de orçamento, ela esteve em Brasília representando e apresentando grande parte de temas que estão na opinião consultiva, sobre devida diligência em matéria ambiental, responsabilidade das empresas, entre outros temas. Teve 263 informes recebidos pela Corte Interamericana, não tem comparação, ou seja, isso é goleada assim, Brasil versus Andorra em futebol, ok? Não tem nenhuma comparação com informes e a quantidade, volume e qualidade de informes escritos para a opinião consultiva da Corte Interamericana, o que representa a importância e urgência de ter uma opinião jurídica sobre as obrigações de direitos humanos para fazer frente à emergência climática. Ok? Então, isso é um tema de bastante importância e relevância, e eu não tenho dúvida que grande parte da sessão
ou das partes da opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça da ONU sobre direitos humanos se inspiraram no conteúdo e desenvolvimento que a Corte Interamericana tinha feito só uns meses atrás. Ok? Se tudo der certo, o próximo ano teremos um artigo sobre esse tema, mas isso é somente um trailer, um first look para um processo de investigação que estou levando com outras colegas que vocês conhecem bastante bem. Quais são os aspectos gerais de relevância dessa opinião consultiva? Em primeiro lugar, essa opinião consultiva não nasce de uma forma espontânea. E, como bem a Flor já mencionou, eu acho que o ponto de partida contemporânea é a opinião consultiva 23 de 2017. Essa opinião consultiva foi solicitada pela Colômbia, ok, para a Corte Interamericana, e basicamente reconhece o ambiente, o direito ao meio ambiente como um direito internacionalmente protegido pelo sistema interamericano, e que é um direito autônomo. 2017, para a jurisprudência da Corte Interamericana, marca um passo ou um quebra significativo, porque não é somente o reconhecimento desse direito ambiental, um direito ao meio ambiente, mas, no caso Lagos del Campo versus Peru, é um caso que não tem nada a ver com a matéria de hoje, é um caso de matéria de pensão de um funcionário público, mas nessa decisão, a Corte Interamericana estabelece que os direitos econômicos, sociais e culturais são exigíveis internacionalmente e protegidos pelo sistema interamericano. Se vocês leem o artigo 26 da Convenção Americana, verão que explicitamente diz que os direitos econômicos, sociais e culturais são de natureza progressiva e depende da vontade dos Estados. Então, esse câmbio, tanto da opinião consultiva que reconhece o direito ambiental como tal, e a decisão da exigibilidade e obrigatoriedade do respeito e proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais fazem possível chegar a toda a jurisprudência que em 8 anos a Corte tem feito nesta matéria e que fortalecem as conclusões e os aspectos principais desta opinião consultiva. Sem essas duas decisões de 2017, esta opinião consultiva sobre emergência climática seria muito diferente e não teria o peso que tem e que deverá ter nos próximos casos e também no debate de políticas públicas na América Latina. Para começar, e isso é uma prática que a Corte tem feito nos últimos 10 ou 15 anos, é que a Corte não vê a Convenção Americana como um documento, como um tratado isolado, senão que eles veem ou eles intentam vincular, neste caso, a problemática climática, do câmbio climático, baixo o direito internacional dos direitos humanos, o direito ambiental e o direito da OEA. Então, a pergunta é, o direito da OEA, por quê? Democracia. A Carta Democrática Interamericana, a Carta Fundacional da OEA, e isso vamos ver a relevância que eles têm dentro de uns 5, 6 minutos. Mas um segundo elemento, que são elementos gerais, é a importância do que eles chamam de direitos processuais ou procedimentais no significado e proteção da emergência das pessoas. Então, fala de transparência, acesso à informação e participação em matéria ambiental. Para quem não sabe, isso é basicamente copy-paste do Acordo de Escazú sobre Justiça Ambiental, que já estava na opinião consultiva 23 de 2017, antes, inclusive, que o acordo de Escazú tivesse sido finalizado e aberto para firmas e ratificações. Ok? Então, aqui chama, e um pouco o que a Flor e o Jorge mencionavam sobre a relação entre tribunais nacionais e tribunais internacionais, é que, na prática, se um Estado ratificou ou não o acordo de Escazú, não faz tanta diferença no sentido prático, porque baixo o controle de convencionalidade e como a Convenção Americana é parte do bloco de constitucionalidade na maioria dos países da região, então a jurisprudência da Corte suplementa ou faz cumpre o papel de obrigações em matérias de justiça e participação ambiental, independentemente se o Estado tem ratificado ou não o Acordo de Escazú. Essa é uma posição controversial,
tem distintos colegas que estão a favor e em contra. Esse é para outra palestra, professora Santana, que poderíamos ter em qualquer momento que vocês considerassem oportuno, tá? Mas é importante isso, que não é ver a Convenção Americana como um documento isolado. E a ponte é feminino, a ponte é o artigo 29 da Convenção Americana, a cláusula aberta de direitos. Então, a Corte utiliza esse artigo 29 junto com o artigo 1 e 2, okay, que são os princípios de não discriminação e que o Estado tem o dever de implementar normas e políticas para a proteção de direitos em territórios baixo sua jurisdição, para utilizar esses tratados ou esses instrumentos para precisar o conteúdo da Convenção Americana ou, nesse caso também, o Protocolo de São Salvador sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Então, essa luz interpretativa desses tratados, de certa forma, iluminam ou estabelecem quais são as obrigações estatais baixo a Convenção Americana. E é por isso que, quando nós falamos de uma interamericanização de instrumentos internacionais como os princípios orientadores, a ponte ou caminho é o artigo 1, 2 e especialmente o artigo 29. Ok? Os elementos transversais, nessa opinião, são a democracia, a proteção de grupos vulneráveis, o direito à ciência e, desde logo, empresas e direitos humanos. Ok? Sobre democracia e proteção de grupo vulnerável, a segunda conclusão desta apresentação é que a Corte fala de forma expressa: não tem política para fazer frente aos efeitos do câmbio climático sem democracia e sem tomar em conta ou sem priorizar os grupos vulneráveis. Essa frase, que parece justiça poética, que poderia ser de um livro ou de um voto de um Cansado Trindade, de certa forma ilustra ou está presente ao largo das 230 e tantas páginas dessa opinião. Sem democracia não tem direitos humanos, sem democracia e sem grupos vulneráveis, que são os mais afetados, não é possível ter um impacto significativo para mitigação e cumprimento das obrigações em direitos humanos frente à emergência climática. Nos elementos de empresas e direitos humanos, tem, em primeiro lugar, a Corte, as primeiras 60, 70 páginas, é contextualização. Eu convido a todas e todos, se vocês têm dúvidas sobre a origem do câmbio climático, os instrumentos, os principais impactos, essas 60 páginas que vocês leem em 25 minutos, ok? Vocês têm um contexto bastante importante. E por que é importante ir esse contexto? Porque a seção específica sobre empresas e direitos humanos são 4 páginas, 5 páginas, ok? Mas o elemento de EDH está em todo o texto. Então, é um elemento de identificar esses elementos para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Ok? O fácil são essas 4 ou 5 páginas. Devida diligência, planos de mitigação, transparência. Mas isso a Corte está dizendo isso faz uns 5 anos. Não tem nada novo nessa matéria. Mas é essa contextualização que é importante. Então, aqui é importante o elemento de justiça social, onde fala que, por exemplo, os 50% da emissão global dos gases de efeito invernadeiro são feitos pelos 10% mais ricos da população. Mas entanto que o 50% mais pobre somente emite o 10% desses gases inverno. E esse elemento, que tem um elemento de justiça e inequidade, é um elemento de direitos humanos e de empresas e direitos humanos. Devida diligência reforçada, princípios 14 ao 18 dos princípios orientadores. Diferenças ou responsabilidades diferenciadas segundo a sua contribuição ao dano e o tipo de indústria. Então, você não pode pedir a um setor de energia que contribui com 34% a nível global da emissão de gases, com o mesmo estándar de conduta que o setor de construção, que unicamente contribui com 6%. Então, mas isso a Corte não diz. Isso já é parte do análise que cada um de nós tem que fazer
para poder propor, seja alternativas de políticas públicas, legislação ou litígio estratégico, ok? Quais são os elementos principais desta decisão? Em primeiro lugar, sobre empresas e direitos humanos. Em primeiro lugar, a Corte reproduz o que vem dizendo quase que de forma clara desde o caso de Bustos Mesquito versus Nicarágua em 2020, ok? Que as empresas são as principais responsáveis de proteger os direitos humanos. E a Corte Interamericana, seguindo a prática dos tribunais nacionais, a Corte não fala de afetação, ou tem um impacto, ou afeta os direitos humanos. A Corte não. As empresas violam direitos humanos. O Jorge, quando o Jorge fala, né, na sua apresentação do tema das empresas privadas prestando serviços públicos, é uma violação. Por isso tem uma tutela, tem um amparo, recurso e proteção, como vocês queiram chamar, dependendo do país e da jurisdição que vocês se encontrem. Em segundo lugar, os estados têm que adotar leis e políticas. E aqui é muito importante. A Corte fala para os estados. As ordens, as decisões e as opiniões estão dedicadas aos estados. Então, a Corte Interamericana, por mais que ela tenha feito alguma coisa assim em Bustos Mesquito e um caso Carinha e Locono, as decisões são centradas nos estados. Então, o estado tem que adotar as normas e políticas. Os estados têm que assegurar o monitoreio de que não tenha casos como a fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, de fogos artificiais. Então, são esses elementos que a Corte faz um copy-paste dos princípios do pilar 1 e do pilar 2, para relembrar ou reforçar que isso aplica na emergência ou em temas de emergência climática. Quando a Corte fala de devida diligência, e é uma seção bastante pequena, está no parágrafo 236 da decisão, ok? A Corte lista 9 elementos, e eu vou somente descartar sobre esse 2. Em primeiro lugar, o tema da ciência. E é que isto daqui não é conspirações políticas, isso daqui não é alucinações da esquerda, não sei, comunista, progre, pro-cis, transgênero, senão que isso é um elemento, é um fenômeno empírico, provado de forma empírica e que tem um impacto na vida, na sociedade e que vai ter um impacto em conflitos mundiais. Então, a Corte, e vou falar sobre isso um pouquinho, sobre as conclusões, mas no devida diligência também fala que tem que ter um monitoreio permanente e o respeito às normas processais. Isso quer dizer acesso à justiça, participação e também transparência. Isso está falando especialmente no contexto latino-americano, como a América Latina é a região mais perigosa para defensores ambientais, líderes indígenas e assim sucessivamente. Então tem um elemento de latino-americanização dessa devida diligência reforçada, com um elemento muito importante. No parágrafo 231 e no 232, a Corte vai para os fundamentos básicos de direitos. A devida diligência é uma obrigação de meio e não de resultado. Então, se acontece um problema ambiental, uma emergência climática, as empresas e os estados devem mostrar que adotaram as medidas possíveis para fazer frente a essa situação, ou para prever essa situação. Então, um acidente, uma tragédia ambiental, não é automaticamente uma violação aos direitos reconhecidos na Convenção. E isso é importante porque são princípios básicos e gerais de responsabilidade. Okay? Não é obrigação, ou seja, digamos, grande parte dos países do Caribe, se seguirmos nessa linha, vão desaparecer. É pouco que o Barbados pode fazer, é pouco que a República Dominicana pode fazer quando o vizinho do norte, Estados Unidos, contribui ao 25% das emissões dos gases de efeito invernadero. Ok? Então, mas essa devida diligência de adoção políticas, de adoção de normas que são de suma importância. No caso das empresas, já tinha comentado sobre que a Corte faz um resumo da sua principal jurisprudência dos últimos 5 anos, Bustos Mesquito, mas também um caso de Oliveira Fuentes versus Peru, que é um caso de discriminação contra um casal LGBTQ, mas é o caso que mais define quais são os planos ou qual que deve ser o
conteúdo dessa devida diligência. A Corte retoma esses princípios, mas fazendo frente ou centrando-se na emergência ambiental, ou como fazer frente ao câmbio climático. Para ir terminando, a professora Santana, se pudesse 3 ou 4 minutos, antes para poder concluir. A Corte tem 2 ou 3 parágrafos, tem 3 ou 4 parágrafos muito importantes sobre acordos internacionais de investimento, certo? Não inversão, investimento. Sim, ok. Em primeiro lugar, a Corte reconhece que esses acordos têm disposições para proteger o ambiente, mas a Corte considera, e aqui é importante, que esses acordos de investimento não podem ser usados para impedir a capacidade do Estado de proteger o meio ambiente. E isso aqui vai com o que o Jorge falava ao começo, na sua apresentação, que é que, às vezes, os Estados, por proteger uma reserva natural, ou por criar reservas naturais em zonas onde também tem projetos, ou tem recursos extrativos, tá? Ou proteger páramos de água, ok? Empresas multinacionais utilizam os tratados de livre comércio para demandar em tribunais arbitrais aos estados. Colômbia está cheio disso, Jorge já mencionou, mas também o Peru, o México, entre outros países. Então, o que a Corte fala de uma forma muito tímida é que acordos de investimento não podem impedir a proteção do meio ambiente, porque essa é uma obrigação dura dos estados. E aí é um vínculo importante sobre a devida diligência reforçada, que a Corte não faz aqui, não faz a referência, mas é importante ter essa conexão com esses pontos. E aqui eu acho que para os nerds de acordos de inversão, isso está basado num acordo que ainda não entrou em vigor entre o Marrocos e a Nigéria. Como o Marrocos e Nigéria chegam a um acordo desse tipo, eu não tenho a mínima ideia, eu tenho perguntado isso faz 10 anos, ninguém quer me dar uma resposta convincente. Se algum dia eu lograr falar com alguém que pode me dizer o que levaram esses dois países para ter uma disposição desse tipo, eu compartilharei com todas e todos vocês. Por que o direito à ciência é importante? E aqui tem 3 elementos, um político e 2 jurídicos. Nós estamos vendo o movimento anti-ciência, né? E que, como especialmente no meu caso, que estou no Canadá, os vizinhos do Sul, é um país que está, como se tivesse chovido LSD em todos eles, porque é completamente incrível que nessa altura do campeonato essas pessoas estejam negando a existência do câmbio climático, se retirem do Acordo de Paris, entre outras formas, sabendo que eles contribuem com 25% das emissões globais. Ok? Segundo, 2 elementos jurídicos. Temos um direito à ciência, e esse é um direito à ciência que está na Carta da OEA, na Convenção Internacional de Pactos de Direitos Civis e Políticos, na Convenção sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ou seja, é um direito internacionalmente reconhecido e ratificado pela maioria dos Estados. Então, não é que estamos advogando ou torcendo para que exista ou para que se reconheça esse direito. Esse direito já existe desde pelo menos 1966. É que as pessoas não leem na parte final dos tratados. Eu me incluo. Assim que assim, é uma autocrítica também para mim. Então, e se vocês veem as partes finais, verão que tem muitos direitos reconhecidos aí que são de suma importância para os desafios que estamos enfrentando o dia de hoje. E em terceiro lugar, não pode ter políticas públicas, ou toda política pública deve estar deve ter como base investigações científicas e evidência empírica. A bom entendedor, poucas palavras. Seja Bolsonaro, seja Trump, ou seja quem quiser, ok? Toda política deve estar basada em evidência e conhecimento científico. A Corte aqui também fala sobre conhecimento tradicional e o vínculo com a ciência, que por temas por tempo, podemos conversar mais adiante se aqui for de interesse, mas é algo muito importante e de reivindicação de conhecimento tradicional indígena, que também tem muitos problemas. Então, para terminar acá, quais são os aportes dessa opinião para os direitos humanos? Em primeiro lugar, interamericaniza todo o direito internacional ambiental. Esse vínculo do artigo 29 que eu já tinha mencionado, especialmente com o Acordo de Paris sobre Câmbio Climático. O que isso significa? Significa que nos casos que possam chegar na Corte, no sistema, que
tenham influência ou estejam vinculados ao câmbio climático, o Acordo de Paris é o acordo-chefe marco onde vai se medir o cumprimento ou não das obrigações da Convenção Americana e do Protocolo de São Salvador, tal qual a Corte tem feito nos últimos 20 anos com temas indígenas, com o Convênio 169 da OIT e a Declaração da ONU sobre povos indígenas. Segundo, a Corte reconhece 2 direitos novos. Direito a um clima sano, que é um direito que está vinculado, mas é independente do direito ao meio ambiente sano, saudável. Segundo, reconhece a natureza como sujeitos de direitos. É dizer, a Corte reconhece a prática estatal, não só da América Latina ou das Américas, porque aqui no Canadá também tem decisões sobre esse tipo, senão especialmente da Índia e de outros países, jurisdições que reconhecem os direitos humanos vão além das pessoas, da cena antropogênica, alguma coisa assim, desculpe. E isso é importante porque reconhece que os sistemas e a biodiversidade têm direitos e têm um dever especial de proteção por parte dos estados. Como nota, tem 100 páginas de votos dos juízes sobre a opinião consultiva e 3 desses votos são contrários a esse reconhecimento. Ok? Então, deixemos isso, que esse também é um tema que não tem não tem um reconhecimento universal. E o direito à ciência, que eu já tinha concluído. Qual que é a principal conclusão daqui? O problema de inação estatal é político, não jurídico. Então, e é por isso que o reconhecimento de novos direitos, a extensão dessas decisões, é para dizer, se você, Estado, seja Peru, eu sou peruano, seja o Peru, seja Estados Unidos, ou o que seja, não quer cumprir com essas obrigações, ok. Mas não diga que tem um vazio legal. Não diga que não existe estándares ou normas ou decisões que orientam, que deveriam orientar as políticas estatais. E isso eu acho que é a principal crise que nós estamos vendo no direito internacional, em o qual essa hipocrisia, essa careta caiu. Vemos que politicamente os estados não querem cumprir obrigações especificamente estabelecidas em tratados internacionais e normas internacionais desde antes da existência das Nações Unidas. Ok? Então, e em todos os campos do direito internacional público. Muito obrigado a todas e todos por vocês pelo tempo. Muito obrigada, Salvador, excelente, sempre um prazer te ouvir. Eu vou aproveitar esses minutinhos que a gente tem e eu queria fazer 2 perguntas que eu acho que são importantes aqui. A primeira eu gostaria de fazer para a Flor, porque a gente fala muito, né, de uma possível neutralidade, né, uma suposta neutralidade aí do direito internacional privado, mas na prática a gente vê uma série de casos em que essa tensão, né, com o direito do direito internacional privado com os direitos humanos, ela é bastante evidente, que justamente eu acho que é um ponto em que a Corte foi bastante en passant, né, na própria opinião consultiva. Então, se você de repente puder ampliar um pouco essa discussão, trazer alguns casos que são importantes, né, onde essa tensão ela se coloca tão evidente quando a gente trata do tema de empresas e direitos humanos, eu te agradeço. E, Salvador, eu queria te fazer uma pergunta específica Você falou diversas vezes, eu acho que a gente usa muito essa terminologia da devida diligência reforçada, né? O que é exatamente isso, né? Ou o que a gente traduz em termos de ordens concretas para empresas e para estados quando a gente fala da necessidade de que alguns temas têm essa necessidade de devida diligência reforçada. Então, se eu puder escutar vocês sobre isso, eu agradecendo mais uma vez desde já, né, a presença de vocês. Flor.
Muito obrigada, Ana, pela pergunta. A suposta neutralidade do direito internacional privado é parte desde a sua criação. O direito internacional privado é neutral na distribuição de relações, então se coloca como se for por em cima das pessoas e utiliza parâmetros abstratos, neutrais, que são razonáveis para distribuir as competências tanto da jurisdição como da aplicação de direito. Com o tempo, se foi introduzindo a questão do ordem público como uma porta de escape, se fala em direito internacional privado, como uma possibilidade de sair de essas distribuições que são lógicas, mas afastadas das relações específicas. Então, os tribunais têm a possibilidade de se separar da indicação da norma por considerar que a decisão ficaria em contra do ordem público do país. Essa possibilidade existe no direito internacional privado em todas as convenções. Sempre tem uma cláusula de escape, que se chama assim, com esse nome, leva esse nome, e que dá a possibilidade para as partes de se separar da indicação. Mas a questão é que a utilização do ordem público para introduzir questões de direitos humanos tem críticas. Tem pessoas que são detratoras da ideia que o ordem público pode virar as decisões que foram acordadas para distribuir de maneira razonável, neutral e equitativa. Então, tem a possibilidade de utilizar esse ordem público para introduzir a questão dos direitos humanos, mas também tem que levar em conta que as relações internacionais no âmbito privado partem da base de uma dinâmica diferente das relações quando são com o Estado. Então, utilizar a porta do ordem público pode ser uma possibilidade, mas também tem que olhar essa outra crítica. Mesmo se tem casos específicos onde essa suposta neutralidade foi utilizada para não dar resposta. E o caso Chevron é o paradigma, não? Como a bandeira da América Latina, onde tem um caso que foi muito difícil de conseguir uma decisão final. Tiveram muitas questões de competência, de direito aplicável, de provas, de conseguir que, ao final, as pessoas nem conseguiram o reconhecimento da decisão. Então, tem o conceito de acesso à justiça como é considerado no sistema interamericano como a possibilidade de ter um tribunal que possa te ouvir na pretensão, a aplicação correta do direito com igualdade ante a lei, e a possibilidade efetiva de ter o reconhecimento e a efetividade da decisão. E aí é quando o direito internacional privado fica curto em suas respostas, porque a decisão de não reconhecimento da decisão foi muito criticada na aplicação dos instrumentos do sistema interamericano de direito internacional privado. Então, foi uma aplicação bem estricta do conteúdo das convenções, e essa aplicação bem estricta do conteúdo deu como resultado uma falta de reparação das partes. Então, obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Flor, Salvador. Muito obrigado, professora Santana, pela pergunta. Bom, a devida diligência reforçada, eu acho o termo reforçado faz sentido, porque não está nos princípios orientadores, senão fala só de devida diligência, certo? Pela emergência climática. Então, eu acho que a Corte tomou uma decisão de considerar a emergência climática tão
impactante e urgente, e novamente as primeiras 60, 70 páginas explicam o porquê desse motivo, ok? Que fala que não é somente uma devida diligência normal, senão como quase que a vida como nós conhecemos agora está em perigo, se é que os estados e as empresas não adotam esse tipo de medidas, que é por isso que ela decide falar de reforçada, enhanced due diligence, tá? Em primeiro lugar, algo que a gente tínhamos falado, a seção sobre devida diligência está entre os parágrafos 231 a 238. Então, são 7 ou 8 parágrafos que a Corte desenvolve essa matéria. Então, é bastante curta comparada com outras seções da opinião, mas, em primeiro lugar, a Corte fala de qualquer plano de devida diligência deve estar baseada na ciência, para começar. E a Corte fala de forma explícita que os informes do painel intergovernamental para o câmbio climático da ONU são os elementos, os instrumentos primordiais no desenho de leis e políticas públicas, porque essas agregam ou congregam grande parte do conhecimento científico sobre a matéria, e devo dizer que nos últimos anos esses informes têm incorporado progressivamente, ok, temas de direitos humanos. Então, eles também estão incluindo essa perspectiva muito pequena ainda sobre os direitos humanos. Em concreto, o que significa a devida diligência reforçada? Como eu disse anteriormente, são 9 elementos e a Corte logo desenvolve progressivamente, mas somente para ressaltar alguns dos pontos, em primeiro lugar, a adoção de medidas preventivas. Ou seja, não tem que reacionar brumadinho. Não é esperar que aconteça o que aconteceu para tomar medidas. Não, senão que é anterior a isso. Por isso, digamos, teve um problema no norte do Brasil sobre os Yanomamis e o possível genocídio dos Yanomami pela contaminação da água e dos rios, pela facilitação que teve o Estado, não me lembro qual que era, não sei se era Roraima ou assim, que permitiram usar mercúrio e outros metais perigosos para a exploração de ouro e outros metais preciosos nos rios, afetando a população indígena, especialmente os Yanomami. Então, essa falta de devida diligência de que isso pode ter um efeito não só nos povos indígenas, mas também na biodiversidade e no meio ambiente, seria uma das violações dessa devida diligência reforçada num hipotético caso. Um segundo elemento que eu gostaria de ressaltar, o monitoreio permanente. Eu acho que eu já tinha mencionado isso anteriormente, mas é um elemento de participação. As empresas, salvo que sejam normas próprias de segredo industrial e de propriedade intelectual, não podem abster-se de botar ou de colocar ou publicar informação sobre políticas que estão fazendo sobre câmbio climático. E isso inclui, de forma taxativa, expressa, a produção de informes para calcular qual é a contribuição das empresas na emissão de gases de efeito invernadeiro e, em segundo lugar, planos para mitigar ou diminuir essa emissão. Então, isso é muito importante que a Corte fala de forma expressa sobre essa matéria. E, finalmente, se eu pudesse ler a minha letra, é um tema de cooperação. Okay? Novamente, vamos às partes finais dos tratados de direitos humanos. A solidariedade e cooperação, problemas globais necessitam estratégias globais ou regionais. Desde logo que nós, como América Latina, não estamos, digamos, nossa contribuição para a mitigação é mínima, porque a América Latina, eu acho que somente contribui com 5 ou 6% da emissão dos gases, tá? Mas o que nós possamos fazer pode contribuir para evitar que os países do Caribe desapareçam. E esse é um perigo que não é película de ciência ficção nem nada disso, senão já tem informes, ok, sobre a matéria, sobre a desaparição de países que estão em ilhas. Não é um acaso que foram Vanuatu o que propôs ou liderou essa iniciativa da opinião consultiva para a Corte Internacional de Justiça. Não é uma casualidade ou falta de ofício do Ministério de Relações Exteriores desses países que foram ao Tribunal Internacional do Direito do Mar.
né? Então tem um elemento de cooperação. Vanuatu pode convertir-se no país mais eco-bio-friendly do planeta e aún assim vai desaparecer. Então, e aí, digamos, a migração por climática, o desplazamento forçado da população por efeitos climáticos já é uma realidade, tanto a nível interno como externo, né? Então, esse eu acho um elemento de cooperação que é bastante interessante e que deveria ser desenvolvido mais em próximos casos e nos próximos anos. Muito obrigada, Salvador. Professor José, eu vou encerrando, mas antes de lhe passar a palavra, eu queria só deixar mais uma vez o meu agradecimento, primeiro, né, o convite da Facamp para que a gente pudesse estar com vocês novamente nesse evento e agradecendo, obviamente, os nossos palestrantes, né, a professora Florência, o professor Salvador, e o professor Jorge, como eu falei, tinha que se ausentar antes porque tinha uma aula na universidade, mas por aceitarem o convite de nos acompanhar, e quero lhe deixar a palavra para que o senhor também possa encerrar a nossa conversa. Muito obrigado. Deixa eu fechar o som, tá dando eco. Alô, alô. Pronto. Obrigado, professora Ana Santana. Foi muito brilhante o painel como um todo. Obrigado aos palestrantes. O doutor Jorge já não está mais conosco, mas a doutora Florência e o doutor Salvador. Nosotros habíamos visto a possibilidade de um diálogo, pero estamos já com 2 horas de painel. E eu vou falar em português, né? São todo mundo entendendo bem. Falam português melhor do que nós. Muito obrigado. Então, na verdade, fica aqui uma inquietação muito grande, né? Por causa dos assuntos, e o que sugeriria um painel extra. Quando vocês quiserem, a gente marca para os nossos estudantes de mestrado poderem perguntar, porque eu mesmo tinha aqui, né? Entre a fala do Dr. Salvador e do Dr. Jorge, como fica, então, a questão das disputas arbitrais em função dessas orientações da Corte Interamericana. Então, quer dizer, temos problemas de pé, né? E temos aqui uma pesquisa em andamento sobre algumas linhas, né? Sublinhas de pesquisa sobre o conceito de análise baseada em risco para fins de responsabilização, e deu para notar em uma breve leitura do parecer consultivo que esse assunto está lá, ele está referido em referências de rodapé, e, portanto, há indagações, inquietações que dizem respeito exatamente ao conflito entre parâmetros de responsabilização que sempre nortearam a proteção dos direitos humanos e a origem desse conceito de Risk-Based Assessment, que é vinculado notoriamente, né, originado notoriamente no consenso de Washington, né, na década de 90, ou seja, por uma questão de privatização e claramente a transferência de regulação para autorregulação, as empresas, então, começaram a fazer demandas para que houvesse esses parâmetros, né, de análise de risco. Isso aparece na opinião consultiva de forma discreta, então, quer dizer, temos conflitos de várias ordens, né, para mediar, e gostaríamos muito de ouvir a opinião dos doutores e doutoras sobre isso. Mas ficaremos, então, para um segundo encontro, quando possível, será um grande prazer para nós. Então, eu agradeço, devido ao horário, vamos encerrar, eu agradeço demasiadamente aos nossos colegas, autores. Muito obrigado, doutora Florência, muito obrigado, doutor Salvador, aos nossos alunos e alunas que estão aqui com as inquietações, né, pendentes. Vamos pedir paciência, agradecer a presença, o Tiago Bueno, que estava aqui
como um debatedor, né? Doutor André Ferreira, nosso professor pesquisador, em nível já de doutor e professor conosco aqui. A Daniela e a Ana Carolina, que estão aqui, estão também de parabéns por todo o esforço para que o evento pudesse acontecer, e em nome do grupo de pesquisas, em nome de toda a rede, né, de coordenadores, inclusive especialmente hoje a doutora Ana Luísa Santana, eu declaro então encerrado o nosso painel de hoje, que foi um sucesso estrondoso, tanto nos esclarecimentos, quanto proporcionalmente na geração de inquietações e dúvidas. Então, muitas graças, muito obrigado, um ótimo dia a todos.